Ó, queria saber de vocês. E o pastor Mirim, que foi expulso lá do Congresso dos Gideões? Depois ele já foi banido, né? Sim. Daí ele não pode mais publicar vídeos, não pode mais pregar. Eu já acho errado. Ele já eu não acho que pode eu não posso mais impedir a pessoa de ser idiota. palestrar em igrejas e tal, mas ele tava lá Sim. visitando um evento e foi expulso do evento. Não, mas peraí, aquele cara lá, ele transcendia a palhaçada. Mas é só ele? Não, tem muitos. Só que aquilo que ele fez lá com a mulher, falar que o câncer dela tá curado, Sim, isso é concordo. fraude médica, Mas cara. ele falou que nasceu sem cordas. Se ele nasceu sem cordas, se foi diagnosticado que ele não tinha cordas... Por que a mulher não pode estar curada, né? Não, mas é que tá. Se ele foi diagnosticado, porque você pode não falar por inúmeros motivos. Se ele sabe que não tinha cordas, é porque foi diagnosticado. Cadê esse diagnóstico? Exato. Assinado por um médico. Cadê? Aí já foi questionado pra ele. Ele falou, eu perdi o papel. Eu falei, não, tudo bem. Um médico que viu uma criança nascer sem cordas vocais, você acha que ele vai esquecer disso? Pergunta pro médico, chama o médico e pede pra ele dar o testemunho. Não, mas Não, ele e pra, tem e 15 pra falar anos. o que ele fala, que se alguém restaurou a corda vocal dele por sobrenatural, foi o capeta, né? Eu também acredito mais por esse lado. Agora, ele chegar Não, lá pra... mas pegando o que muito me pesado. assusta... Não, pegando peraí. muito pesado. A pessoa que O acredita num Miguel, cara desse... o Miguel, você é um cara da hora, É um velho. profeta. É um Ah, não, profeta. eu não acho da hora fazer o que ele faz. não. Eu ficava vendo os vídeos dele e agora não tem mais vídeo pra eu ver. Tô triste, velho. É que eu não quero Morria impedir de as rir. pessoas de serem idiotas, né? Mas realmente tem coisa que se faz. Eu não posso pegar um atestado de câncer e rasgar e falar, agora você não tem mais Mas câncer. não, Isso é isso é- crime. isso é- isso é fraude calma, médica, pô. calma. Pelo a amor de mulher Deus. veio a público e explicou. Ele escreveu câncer no papel e rasgou. Será? Não Ou foi- ela Sim, como mas da ele não pode igreja? fazer isso, cara. Não, ela nem conhecia ele. Ela tava passeando, ela nem naquele lugar. Ela foi naquela igreja a primeira vez, nem sabia quem era ele, não sabia que ele ia estar lá, não foi atrás dele. Mas não nem pode nada. fazer isso. Ele escreveu câncer no Tudo papel bem, mas e não pode, rasgou. tudo bem, mas não pode fazer isso. Não foi o laudo dela. Mas ele não pode fazer isso. Então você vai fazer a pessoa acreditar que ela tá curada do câncer, que ela não precisa de uma quimioterapia, que ela não precisa de um tratamento sério? Não foi isso que ele falou. Eu vou defender o Miguel, cara. Que isso, cara? Mas não foi isso que ele falou. Tem que falar a Pô, verdade, Paulo. eu já acho erradíssimo. No vídeo, eu já acho Ele uma não coisa falou que você não tem mais câncer? Ele não falou isso? Eu não sei, eu não lembro desse vídeo. Mas ele não falou, você não tem mais câncer. Ele não falou isso? O contexto... Vejam o vídeo da mulher. O vídeo da mulher é o seguinte... Não, o que importa é o vídeo dele, o que ele falou. Importa é a ação dele, não o que a mulher falou. A mulher tá dando um Mas testemunho o vídeo que não é dele- prova de Cara, nada. fraude médica é gravíssimo. Você não pode Tem que ver o enganar as que pessoas ele com falou. saúde, pô. Vamos lá. Primeiramente, o que ele falou? Ele falou que ela queria uma oração. Sim. Por quê? Ela já teve câncer. E ele recebeu inspiração, uma revelação pra falar pra ela. E aí ela falou assim, olha, eu sei que você já teve câncer uma vez e você superou isso. Ela teve câncer no meio de 2023. Ali ela Sim. enfrentou, fez quimioterapia e tudo mais. Tinha curado no momento. Aí o câncer retornou agora. E era isso que ela tava falando no vídeo. Aí ela foi pedir pra ele uma oração. Sim. E aí, do mesmo jeito que Deus curou ela no passado do câncer, ele tava orando pra que Deus curasse pra ela. Se ela acredita nisso, creia nisso, então vamos lá, vamos escrever câncer aqui no papel. E aí é o que todo mundo já sabe: escreveu câncer no papel, rasgou a palavra câncer, Eu vou ver rasgou a esse palavra vídeo de novo. leucemia. Eu, e tudo eu vi mais. eu vi o vídeo umas 3 vezes, cara. Mas ele perguntou assim: se você crê, entendeu? Foi isso que ela falou: se você crê, Deus pode criar. E aí ele falou: eu tô rasgando, né, o seu câncer, filtrando o seu sangue e rasgando sua Eu leucemia. rasgo o teu câncer, eu filtro o seu sangue. Exatamente. Mas foi o contexto de uma oração. Ele tá intercedendo por ela. Tá bom. Mas o que eu acho, eu tenho muita coisa Não, que ele isso não- acha, isso não eu é acho honesto, ele- cara. que ele errou pra caralho. Se você pega um padre sério, Ah, ele vai falar, vamos rezar pra que Deus cure o teu câncer. mas todo pastor faz isso, velho. É o que ele Vai- falou. Todo pastor Sim, faz mas isso. não vai ter Não, fala, garantia. eu rasgo Você teu não vai câncer. dar garantia. É. Você não vai dar garantia. Eu não sei se ele fez isso. Como se Eu ela não quero ver esse precisasse vídeo voltar de no novo. médico pra cuidar do câncer? Não foi nada disso. Tanto que ela continua fazendo tratamento. Mas sabe uma coisa que eu acho curioso? Ele não dispensou o tratamento médico. Quando ele fala lá, outro dia eu ouvi ele traduzindo a língua do anjo. Aí o cara lá falando, e aí ele vai lá e traduz. Né? Eu não sou um especialista em línguas, eu acho que a gente deveria chamar alguém formado em letras, um especialista em línguas. Mas se alguém tá falando a língua dos anjos e alguém está traduzindo em tempo real, eu posso anotar aquilo e fazer um dicionário da língua dos anjos. Você concorda?
Ninguém vai fazer esse dicionário Não, da mas língua dos eu acho anjos? incrível isso, Eu porque não sou especialista em letras. os caras conseguiram inverter o significado de Pentecostes, porque em Pentecostes, cada povo ouvia os apóstolos falar na sua língua. E agora o cara fala uma língua que não existe, que ele inventou da cabeça dele, labachura, se ele canta lá na praia, e o pessoal acha que aqui Mas é o você, Espírito você Santo, acha, cara, na você acha que o boa. Miguel devia ser proibido de pregar? Eu acho. Você, Cogos. Eu não Sim. acho. Você, Cogos. Cara, eu não posso eu- proibir eu- as pessoas de serem decepção, velho. idiotas. Não, não é decepção, deixa eu explicar. O que um libertário é contra? Libertário não é putaria, não. Libertário tem regra. O que um libertário é contra? O libertário ele é tão contra o roubo, tão contra a fraude, que ele não admite nem o Estado fazer isso, nem o rei fazer Mas isso. é uma fraude que você não consegue provar. Esse que é o problema. Como é que você prova a fraude religiosa? Bom, cara, a rigor. Né? Você A não prova. A rigor, existia um tribunal que provava a fraude religiosa. Ah, né? Então, mas a gente não tem Que era mais o esse tribunal, mecanismo. que era o Santo Obrigado. Ofício, que era o tribunal da Santa Inquisição. Mas Obrigado. Cogos, Mas aí eu acho que a igreja tinha... Aí tudo bem. A igreja A tinha igreja esse tinha papel, colocar... sim. Mas a igreja não tá expulsando nem padre Você acha que abusa de criança. Não, esses caras nem padres são, esses filhos né? da puta. Então você acha o quê? O cara foi expulso do evento lá, meu. O Miguel. Estão pegando o cara, estão pegando o moleque pra Cristo como se ele fosse o pior, então, do meio evangélico. Não, lógico que não é. É que o cara chamou, obviamente, muita atenção. E eu, como eu falei, eu não... Os caras não gostam de concorrência, fala a não verdade. gosto... Exatamente. Eles não- Exatamente. Eles não gostam de uma Mas concorrência. só me diz uma coisa, Júnior. Ah. Você vai entender bem meu argumento. Você acha que se um médico, ou alguém que se diz médico, falasse pra aquela mulher o que o mini pastor lá falou, o que aconteceria com esse médico diante do Conselho Regional Federal de Medicina? Ah, acabou. Se ferrava. É. Então, um sujeito que nem médico que se diz pastor, falar isso é gravíssimo. E alguém já ouviu, porque ele se diz primeiro missionário, Profeta né? não. Não, você ser missionário... profeta. Não, mas profeta e missionário. É. Né? Quem o enviou em missão? Primeiro eu já queria saber, se é missionário, né? Quem o O enviou? próprio Deus. E Ah, outra, se ele é profeta, eu gostaria de ouvir uma profecia dele. Eu não Não, vi e nenhuma ele profecia fala- dele ainda. Ele vai curar o seu... Ó, me fala os números da Mega Sena acumulada aí, por favor, Não, cara. não precisa ser isso não. Qualquer profecia. Não, Eu não, queria qualquer ver não. uma Eu quero profecia. o número da Mega Sena. Não é qualquer uma, não. Eu quero essa aí. Tem que ser útil. Agora, pô, eu vi um vídeo desse cara aí que me mandaram. Ah. Que o cara começa a inventar um monte de coisa. Ele fala, não preciso nem de Bíblia mais. Eu tô recebendo aqui direto. Nossa. Linha direta. O que você acha, você como não é- católico, perdão, das palavras que ele Quer falou? dizer, nós passamos da heresia do Perdão. solo à escritura pro nem escritura, né? Então, mas ele fala, tem uma hora que ele questiona uma pessoa e o cara fala, você tem que vir aqui, não sei o quê. O cara fala assim, meu pastor é Jesus. E ele responde, cara, você tá amarrado. Quer dizer, a pessoa não pode ter Jesus como pastor, de acordo Não, com ele. ele Tem- falou o seguinte: você tem que ter pastor, irmão. Aí o cara fala assim: Tem que ter meu pastor, não pode ser Jesus? Tá amarrado. Não, aí que tá. O que Jesus fez? Jesus deixou a palavra? Ele deixou a palavra Mas aí é verdade, tem que o ter pastor mesmo. magistério. Todo mundo tem que ter um Todo mundo pastor. tem que ter um pastor? É. Apacenta Eu minhas discordo. ovelhas. Apacenta Porque minhas ovelhas. Jesus não foi, não tá Jesus que escrito falou na que- Bíblia. Mas quem sou eu né? pra discutir com Jesus? Corte um pedaço de pau que você me encontrar lá, levante uma pedra que lá eu estarei, não é uma passagem bíblica? Eu preciso estar na igreja, eu preciso ter pastor? É óbvio que a criação tem vestígio de criador. Agora, existe uma coisa chamada virtude da religião. Agora a gente vai concordar. O Cogos vai concordar aqui com o pastor Miguel, velho. É verdade. Não, existe... Tem que ter Em pastor. toda a criação... Não existe, posso ter Jesus em só como toda a pastor. criação existe o vestígio de Deus como criador. Não, tudo bem. Agora, existe a religião que Deus colocou pra nós como a forma de entrar em comunhão com Ele. De se religar a Ele. Daí a palavra religião, Sim. né? Então, quando Jesus fala, tu és Pedro, apacenta minhas ovelhas, o que ele tá falando? Ele tá instituindo Pedro com autoridade pastoral. Cara, é só você ver a Quinta-feira Santa, toda a liturgia, é a instituição do sacerdócio. Então, o id e Sim, pregar mas aqui a pessoa é e de pastor converter autodeclarado. todas as criaturas Mas- do mundo. Não, isso é uma outra coisa. Então. Mas eu tô dizendo que tem que ter. Não, tô Não, dizendo que tudo tem que ser bem, ele. mas aqui o cara é pastor. Por exemplo, Tô dizendo que tem que ser eu, ele, eu não. vi muito isso no Rio de Janeiro. Ah, No Rio de Janeiro, por exemplo, eu fui lá em... Oh, meu Deus, esqueci. Nova Iguaçu. Eu ia muito, por exemplo, pra Nova Iguaçu. Uma região pobre. Cara, você pega umas ruas lá compridas, a cada 100 metros tem uma igreja. E a igreja, assim, é uma garagem com cadeiras. Tá. Tá. É isso aí, com pastor. Cara, praticamente, a maioria dos pastores que eu conheci lá nessa região, a maioria, tá? Semi-analfabetos. Fala, como é que esse cara lê? Eu que tô estudando a Bíblia, tenho dificuldade em várias partes. Pô, eu tenho uma formação... pô, mas você tá Considerável. pegando um exemplo que não é um dos melhores, Mas- né? Então, Não, mas mas ele isso tem tem razão. em todo lugar. Pastor analfabeto ensinando a Bíblia. Sobre o INSS.
Fala pra- Tem que acabar. Não. Todo esquema de previdência é esquema Ponzi. Tem que Não, acabar. mas falando sobre essa... Por exemplo, Como quando- essa roubalheira vai terminar? Vai terminar com mais roubalheira, como sempre foi. Ninguém vai ser preso? Ninguém vai ser preso porque eles controlam tudo. E o Carlos Lupe o, disse P- que... o PT controla tudo. Não, você não viu que tem uma mulher, inclusive, do PT, que parece que ela que estava controlando essa questão do INSS, uma mulher, inclusive, do PT. Agora, o que eu acho estranho é o seguinte: quando aparece um escândalo como esse, e aparece um partido falando, não, quero ir, vamos resolver, tá? Não precisa CPI. A gente vai criar um fundo? Não criamos fundo, parece que o dinheiro vai aparecer do nada. Não, o fundo é um dinheiro tirado do próprio trabalhador Claro. para cobrir o dinheiro que foi roubado do trabalhador. Eu vou tomar de novo o dinheiro do trabalhador. Não dá a impressão de que essas pessoas estão envolvidas? Né? Porque parece que você quer colocar panos quentes muito rápido no negócio, né? E, aliás, se quer fazer a CPI desse rombo do INSS, e PT e PSOL não quer. É porque as pessoas que acreditam no Quem que tá governo... envolvido, então? As pessoas que acreditam no Estado, elas estão ignorando a lei do mínimo esforço. Então, olha, o Estado ele vai cuidar da defesa das fronteiras. Maravilha, bota meia dúzia de pelotão de fronteira ali, tá tudo certo, certo? Agora, por que o Estado vai se meter com previdência, vai inventar tantas funções? Será que ele é tão altruísta que ele viola a própria lei do mínimo esforço? Ou é porque ele tá levando vantagem, aumentando seu próprio poder e o poder de roubar Mas o dinheiro da população? INSS é transferência de dinheiro de pobre para rico. Claro Você que é. taxa todo mundo e você tá lá, juízes ganhando 100 mil por mês, aposentado. Claro que... É transferência de dinheiro de pobre para rico. Claro, Por a isso- Previdência Social é exatamente isso. É um empréstimo forçado que a população pobre é obrigada a dar pro governo. E pro governo molhar a mão de quem? Dos lobistas, dos funças de alto escalão. É um E era uma coisa tão fácil. Aí eles recebem o dinheiro no valor de agora e o povo recebe a moeda já Não, depreciada Porque pela é o inflação. seguinte, pô. se eu deixar para as pessoas, eu tenho dificuldade, talvez por limitação minha, não acho que eu tô certo e você errado. Eu não consigo enxergar um país do tamanho do Brasil ou outros países com ausência de Estado. Eu não consigo enxergar. Eu sempre falo isso. Ah, você quer Estado, não Estado? Eu quero eficiência. Deus Então, me livre. eu quero eficiência. Não, eficiente os nazistas também eram. Não, mas Eficiente em peraí. quê? Eficiente, obviamente, para a gente tratar dos problemas do povo. Então, quais são as demandas da população que a gente tem? Eu tenho muito medo dessa palavra. Segurança, não, eu entendo por quê. Mas quais são as demandas populares? O que a nação precisa? Tá? Não é ficar inventando câmara de gás, pelo amor de Deus. Então, o que a nação precisa? Ela precisa de segurança, obviamente, ela precisa de saúde, ela precisa de várias coisas. Então, quem consegue ser mais eficiente provendo segurança ou saúde? Vamos pegar uma coisa que já foi privatizada, a telefonia. Quando não tinha iniciativa privada, eu tinha que pagar 30 mil reais por uma linha e esperar 3 anos para ela chegar. Agora eu vou com 15 reais e compro um chip. Isso porque ainda tem a E- droga da Anatel. Se abolisse a Isso. Anatel, seria melhor ainda. E pego na hora. Então quem é mais eficiente nesse caso? A iniciativa privada ou o Estado? A iniciativa privada, deixa a iniciativa privada fazer. Se o Estado for mais eficiente, deixa o Estado fazer. Só que eu não vi nada até hoje que o Estado Não, foi mais eficiente. A sua visão eficientista está ignorando primeiro a moralidade da coisa. Mesmo que Mas o Estado tudo fosse... isso é dentro da moral, é eficiência dentro da moralidade, não, mas aí, fora dela. mas aí você está assumindo uma metaética utilitarista que eu sou completamente contra. Você está dizendo que se fosse eficiente a coerção estatal contra inocentes, você apoiaria a coerção estatal contra inocentes, mas eu acho que isso é imoral por si só. Né? Não, mas de jeito nenhum. Mesmo que o Estado Porque fosse aí mais ele é imoral. eficiente. Se ele é imoral, não me aplica a eficiência. Se ele é imoral, a gente tem que partir de um princípio de moralidade e de liberdade. Se é imoral, eu não vou fazer nem esse cálculo de eficiência, porque é imoral. Mas, não interessa. mas tudo bem, se você está arrecadando Sim. do cidadão à força, usando a violência contra cidadãos pacíficos, já é imoral. Não, mas eu não quero que chegue isso. Quando eu estou falando sobre eficiência, imagina para a saúde que seja, falei da telefonia, para a saúde, para saúde que seja, eu estou dando mais liberdade, inclusive para as pessoas que são a favor do Estado. Eu estou dando mais liberdade para o cidadão. Mas então, como? se você quer o Estado, então me mostre que o Estado é mais eficiente. Mas Se como- ele for para isso que a população quer, por exemplo, a segurança pública. Se o Estado é mais eficiente, tudo bem, então vamos deixar para o Estado. Mas deixa a alternativa da iniciativa privada cuidar disso. Eu estou dando mais liberdade, inclusive, para as pessoas escolherem, sabendo que o Estado nunca vai ser mais eficiente. A gente Mas- não vai ter o Estado, mas eu não posso negar ele, senão eu tiro a liberdade das pessoas. Não, mas e se a pessoa não quiser ser roubada pelo Estado? Mas aí o Estado vai conseguir se mostrar mais eficiente em algum momento? Ele não vai ser roubado. Não, eu não entendi o seu ponto. Mas o Estado como, Não, contrato o Estado- social. Não, se o Estado chegar, não, eu vou prover a segurança. Eu falo, Sim. não, mas eu não quero financiar Não, a segurança esquece estatal. a segurança, é mais complexo. Vamos supor saúde. Então a gente pode ter uma questão estatal. Eu posso ter parte do povo que vai preferir de forma estatal, eles vão pagar, e quem não quiser, ele vai pegar a privada.
Mas qual a diferença entre isso e uma empresa privada? Não, a diferença é que do jeito que é hoje, eu sou obrigado a pagar para o Estado. Agora, quem quer fazer, não por concorrência de empresas privadas. Quem quiser fazer por meio de eleição, de representatividade, por exemplo, deixa essas pessoas. Não, mas, Por que não? mas objetivamente falando, qual seria a diferença entre a sua concepção de Estado e uma cooperativa privada? Era só uma questão de dar liberdade, inclusive para a pessoa que é a favor do Estado. É só no conceito isso, de ter mais liberdade. Não, mas se a pessoa não quer pagar, não quer financiar a saúde estatal. Ela não vai pagar. Porque Então- ela não assinou esse contrato social. Então você tá defendendo uma cooperativa privada. Até aí você tem a liberdade de fazer isso. ó, posso chamar então, desse nome. bem-vindo ao ANCAP. Bem-vindo ao ANCAP. Eu Posso não tenho- chamar desse Eu não nome. tenho nada contra uma empresa ter um modelo de gestão de cooperativa. Quer fazer, Sim. faz. É, Então qual é o pronto. problema? Bem-vindo ao Ó, anarcocapitalismo. tem uma pergunta pra você, Cogos. O assunto é o seguinte, hein? Paulinho, você poderia nos contar como você está atuando para implodir o Estado por meio de um cargo comissionado que você ocupa? Tava Quais são faltando seus essa. Tava planos? faltando. O Léo mandou essa aqui pra você. Mas não Não, fui eu não, viu? É outro Léo aí. É outro Léo. É, mas tem isso nada é- a ver com isso. Isso é extremamente simples. Eu te defendi em outro podcast, já defendi Obrigado, isso aí. Léo. Defendi. Obrigado, Quer a minha Léo. explicação? Depois eu dou depois da sua. Meu mais novo colega de anarcocapitalismo. Não, essa questão é muito simples. Quando você está lá dentro de um cargo comissionado, você faz avaliação de projetos de lei e você passa para os parlamentares. Então, essa avaliação dos projetos de lei ela é feita da forma mais imparcial possível. As consequências dessa lei aqui vão ser essas, essas, essas. E eu faço uma análise honesta, austro-libertária, com o meu ponto de vista. Agora, se o parlamentar vai seguir o que eu recomendo ou não, é um problema de âmbito moral dele. Agora, uma vez que você está lá dentro e faz as análises dos projetos de lei, você está fazendo o quê? Uma análise de projetos de lei honesta, segundo a ética e a economia austro-libertária. Então, aonde está o estatismo aqui? Em lugar nenhum. Eu simplesmente estou dentro de um cargo onde eu faço uma avaliação segundo a teoria econômica e política anarcocapitalista. Eu dei uma explicação mais lúdica. Eu falei que você não mata o dragão pelo lado de fora porque a casca é muito grossa e muito dura. Você tem que matar por dentro. Exatamente. Você só vai Isso matar o dragão não, por dentro. isso aí é a história do Beowulf, né? O Sim, Beowulf, sim. Meu. né? É. Beowulf foi lá matar o monstro por dentro. Agora, outra pergunta. 100 homens e um gorila, quem ganha? Essa é fácil. Quer responder primeiro ou é? Depende. 100 homens do MBL, eles perdem de uma formiguinha. Ai, começou. Agora, Não, deixa eu só... 100 ANCAP, casca grossa, Ah. cruzado católico. 100 cruzados católicos ganham do gorila? Oxe. Mas se a pele Do gorila? Ganha a do pele Godzilla, do cara. dragão é dura, do gorila também, cara. Ganha do É. Godzilla. É igual os... Na mão. Na mão, cara. É Godofredo de Bulhão. Parte o cavalo ao meio com uma espadada só. Ó, o que eu queria pontuar é, esse show, teve até um áudio que viralizou, que uma moradora tava falando que ela não conseguia andar, que tava difícil de sair na rua, barulho infernal, não conseguia dormir. E o que ela falou? A quantidade, segundo ela, de viado. Um tsunami de viado. Era basicamente isso. O áudio do tsunami de viado mostra que o pessoal é barulhento, né? E o pessoal Então, é bem fanático. Mas isso... Porque como é que fica a semana inteira? O negócio vai acontecer no sábado. Fica todo mundo a semana inteira falando desse show, lotando rodoviária, aeroporto. E aí fica na frente do negócio lá 72 horas, 48 horas, né? Usando fralda geriátrica, não sei o que. O pessoal é muito fanático. Inclusive o cara que vendeu o lote da mãe. Que não era dele, né? A mãe botou Sim, eu o vi. nome dele. Mas ele vendeu o lote pra poder ir no show da Lady Gaga. E teve um cara que foi com todo o dinheiro que tinha. O cara acho que viajou 1.600 quilômetros e não tinha dinheiro pra voltar. Ele tá lá e não tem como voltar. É um fanatismo. Eu quero que esse cara se lasque, né? Desculpa falar. Só que a gente tem que tomar cuidado quando fala nisso, pra não colocar isso como um problema, uma característica da pessoa por ser homossexual. Porque eu tenho amigos homossexuais que são pessoas honestas, trabalhadores, que não incomodam os outros. É só os que gostam da Lady Gaga que estavam no show. Aí é um problema. Né? Não, porque do mesmo jeito que você tem isso no show da Lady Gaga, você tem um monte de homossexual, no dia do show do Flamengo você tem um monte de heterossexual que faz uma baderna desgraçada também. Né? Isso também acontece, tá? Agora você tem essas pessoas que têm essa idolatria, porque a gente vê uma idolatria cega. A pessoa que tem idolatria por artista, pra mim, já tem algum problema mental. Já, sem dúvida. A pessoa, eu falei assim, a única coisa que me faria ficar 3 dias ali numa... Não, algumas coisas fariam. Mas pra ver alguém, falei assim, se fosse o Isaac Newton, Stephen Hawking,
o Albert Einstein, só se fosse uma dessas. Ó, você vai poder conversar meia hora com o Albert Einstein. Eu ia ficar uma semana na fila. Você ficaria... No máximo, a Mônica Bellucci, cara. Aí tudo bem. Aí eu ficaria um tempinho também. Pagando. Você acha que se se a gente for analisar o show, se fosse pago, as pessoas ficariam, digamos, mais qualificadas? Isso é um fenômeno que acontece, até muitos lugares cobram altos valores por causa disso. A bagaceira não ia estar desse jeito. Mas como que você faz um show dessa proporção pago? Não dá pra fazer desse tamanho. Ué, a Lady Gaga, ela faz show... Não precisa ser desse tamanho, mas ela faz show em estádio aí o mundo inteiro. Não dá pra fazer no Brasil? Mas vamos falar primeiro, já um erro conceitual aí. Se esse show fosse pago, ele foi pago, nós pagamos. Esse show quase 100 milhões. Tá. E isso tá me assustando, como o Rio de Janeiro tá se especializando em shows de alto valor. Então é Lady Gaga, é Madonna. Será que esses 92 milhões foram todos pra Lady Gaga? Será que não ficou aqui pra alguns políticos, pra algumas pessoas? Eu acho muito dinheiro. Político, não sei, mas pros amigos que são os caras da equipe de produção, segurança, montagem de palco. Que tem que ganhar, sim. Os caras do Copacabana Palace. Mas sabe qual que é o problema desse tipo de show? A contratação de show é diferente da contratação de um serviço, de qualquer coisa que o poder público ele faz. O Cogos é mais ligado à política, ele pode falar isso, inclusive, melhor do que eu. Eu quero comprar esse copo aqui, via Estado. Tá. Eu tenho que fazer uma licitação, eu vou descrever as características do copo que eu quero. Quem me oferecer o copo com aquelas características por um menor preço é o que eu vou comprar. Sim. Certo? Eu vou comprar o copo mais barato que me atenda. Não tem a Lady Gaga mais barata que me atende. Lady Gaga só tem uma. Então, se eu quero contratar a Lady Gaga, como que eu estipulo o valor? Eu pego as notas dela, as notas fiscais, e faço uma média do valor. É isso que eu vou pagar. Só que será que o mesmo valor que ela cobra na Inglaterra, que ela cobra nos Estados Unidos, que ela cobra na França, será que ela cobra nos países mais pobres? Não, certamente não. Ela vai avaliar, inclusive, a aceitação do público. Quantas Então- pessoas estão dispostas a pagar? E se tem um cara que viaja 1.600 km sem ter como voltar, imagina o quanto elas estão dispostas a gastar com ela. Então eu imagino, eu não tive tempo para pesquisar isso, quem puder pesquisar e até informar, eu acredito, eu agradeço, perdão, que quando ela vai em países mais pobres, que tem o dinheiro, que tem inclusive, isso tudo quanto é show... Não. Não tem nada a ver. Porque a Taylor Swift veio pro Rio de Janeiro e ela fez o show lá no Engenhão, que é o estádio do Botafogo. E a Taylor Swift, ela fez 3 shows lá. Todos pagos, tá? Mas o mesmo valor do cobrado em euro convertido para real? Sim. Eu Sim. duvido. Não, inclusive a The Eras Tour, que é a tour da Taylor Swift, Sim. né? Foi a mais lucrativa da história, a que passou pelo Brasil. A mais lucrativa da história. Ela é Você não acha estranho isso? Ela é a artista mais bem paga do mundo, né? Todo mundo sabe. Inclusive, Eu não sabia, tô sabendo. Superou. A mais rica, Sim. enquanto marca, é a que apanhou do Chris Brown. Rihanna, pois é. A Rihanna é a mais rica, porque ela tem marcas. A ela Lady tem... Gaga apanhou do Chris superou o Brown? bilhão de patrimônio. A Taylor Swift superou o Com bilhão? certeza, muito antes. E a É? Lady Gaga ela é Eu muito não mais tava nem velha. sabendo dessa Rihanna apanhou do Chris Brown. Apanhou do Chris Brown. Essa menina aí é a mais rica de todas. Por quê? Porque ela tem marca de cosmético, ela tem marca de negócio de cabelo e tal, ela tem vários produtos. Segundo lugar, Beyoncé. A casa da Beyoncé é a casa mais cara da Califórnia, Caraca. tá? Essa é a casa da Beyoncé. E tem casa cara na Califórnia. Oxe, em Beverly Hills. Não, Imagina o valor do imóvel, né? e é o metro quadrado mais caro que tem. Que é o de Beverly Hills. É, que superou Manhattan, em Nova York. Superou Tóquio? Mais caro? Aí eu já não sei. Mas nos Estados Unidos Caraca. é. Mas enfim, a mais rica enquanto artista é a Taylor Swift, que fez a turnê que mais arrecadou na história. Essa daí. Eu queria pesquisar esses Então a valores. Lady Gaga tá lá atrás, cara. Tá lá atrás. Só que a Lady Gaga tem, como eu falei, um público fanático. Porque ela nunca tinha vindo pro Brasil antes. Então ela tinha uma demanda reprimida de todo mundo querendo ir no show dela. O Rio de Janeiro conseguiu trazer e explodiu esse negócio aí que a gente viu. Mas parece que o negócio não é tão louco que teve menos gente assistindo Lady Gaga do que Madonna, por exemplo. Então, mas se a Taylor Swift é um show privado, certo? Organizado privado. por ela. Se dá pra pagar Taylor Swift, Então, dá pra pagar Lady Gaga. porque é o seguinte, o que eu questiono e que eu acho errado é a mentira que se conta ao público. Porque saíram agora, se questionou muito, que eu acho que a gente tem muitos problemas pra se gastar 100 milhões com shows. Não é isso que eu quero, que se gaste 100 milhões com o show da Lady Gaga, porque eu não fui, o Cogos não foi, você não foi e nós pagamos por esse show. Olha, esses shows, eles costumam ter uma tabela padrão. Então,
Pra mim, a grande imoralidade reside no fato do governo financiar shows. Sim. Porque, Não, e imagina... mentir depois sobre os dados. Porque eles, como isso pegou mal, eles agora fizeram um cálculo, parece que foi até o governo do Rio de Janeiro, e falaram assim, olha, mas nós trouxemos 400 milhões de movimentação aqui para o Rio de Janeiro. Então foram gastos 400 milhões, gastamos 92 e arrecadamos 400 milhões. Só que eles falam 400 milhões e eles não consideram que desses 400 milhões, quase 200 milhões, foi do próprio povo do Rio de Janeiro, que gastou lá. Esse povo, se não tivesse gastado no show da Lady Gaga, os caras teriam ido num restaurante ou no cinema e iam gastar o dinheiro do mesmo jeito. Então o Rio de Janeiro não ganhou um centavo a mais, com metade desse valor. Mais que a metade do valor, desse valor que sobra, mais que a metade da metade, é gente que veio de fora do estado e gastou lá. Adianta eu pegar recursos de fora do estado e trazer do Rio de Janeiro, então eu pego o povo de São Paulo, faço gastar no Rio de Janeiro, aí eu faço um show de São Paulo, o povo do Rio de Janeiro vai gastar em São Paulo. Aí é o jogo de soma zero, que a esquerda gosta sempre de falar que o capitalismo seria um jogo de soma zero se não tivesse um atrito, né? Que se todos os custos de transação desse show, dessa movimentação financeira, isso é dinheiro que se perde para pagar todo esse aparato burocrático que administra esses shows, né? Então, quando você tem o Estado administrando qualquer coisa, você tem uma atrição, uma perda de dinheiro na burocracia. Eu duvido que um show tenha movimentado 400 milhões. Não, e outra, né? Mas você tem uma falácia muito grande deles, que é absurdo, que lógico que não movimentou, óbvio que não movimentou. Não, e você tem uma falácia muito grande. Então, imagina que o governo pega imposto de você e de você, né? Fala, ó, arrecadei isso aqui para fazer o show. Só que, sei lá, teve patrocinadores, o show vendeu, então o dinheiro retornou. Mas o dinheiro não retornou para você nem para você, o dinheiro foi pro governo. Então existe uma falácia aqui como se o governo se colocasse no lugar da pessoa, né? Eficiência econômica. Eu não acho que voltou 400 milhões. É óbvio que não faz nem medir. sentido. Isso, aliás, isso aí já, esse cálculo, eu peguei esse cálculo e ele é patético. Então o cara tá considerando que todas as pessoas que foram do Rio de Janeiro, que foram no show da Lady Gaga, eles iam ficar esse dia sem gastar um centavo com nada. Não, eles compraram camisinha, porra. Tá caramba, não, mas nem isso, porque a camisinha é o governo que dá. É o governo que deu. Então a gente pagou isso também. O preservativo a gente pagou também. Quer dizer, você pode não ir pra guerra por objeção de consciência. Agora você vai obrigar um cristão a financiar a camisinha. Olha só que doideira. Você dá camisinha pro povo transar no meio da areia. Não é? Não foi isso que aconteceu? Foi. Se você tá todo mundo na praia e você dá camisinha pro pessoal e o pessoal joga a camisinha no chão. Não foi isso? Basicamente você tá obrigando cristãos a financiar a imoralidade. Então, cadê eu não posso ter objeção de consciência e falar, olha, eu me recuso a financiar camisinha no show da Lady Gaga? Pode. Não, acho que a camisinha não, mas talvez a Lady Gaga. Porque esse aqui é um problema maior. Então, a Lady Gaga você vai também você vai gerar mais custo se você faz isso. Porque você imagina, o Monkeypox já tá no Rio de Janeiro inteiro. Então, o custo da camisinha ainda acaba valendo a pena pra gente. Não, mas a solução pra isso é simples. Acaba com a saúde pública. É que a gente poderia até falar, por exemplo, de fazer uma lei anti-Oruan, como criar agora a lei anti-Oruan, pra isso. Se é uma lei que vai contra os valores da sociedade, a gente não apoia. Só que é o seguinte, quando se faz isso pra arte, eu tenho muito medo, porque no passado, por exemplo, vamos fazer uma lei que qualquer arte que tenha pornografia não aceita. Aí o cara pega e fala que o David Michelangelo é pornografia. Você entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vai dar censura isso aí. Vai dar censura. E na verdade o que a gente precisa fazer é deixar que todo mundo faça as suas escolhas, só que banque do próprio dinheiro. Sim. A Madonna chegou a ser expulsa da Itália, não sei se vocês lembram, isso faz muito tempo. Desculpa, Coco, você tem quantos anos? 38. A Coco é mais novinha, não sei se você vai lembrar desse episódio. Lembra que ela faz um clipe que ela dança com uma estátua de um santo e o santo... Lembra? Lembro, uma blasfêmia. Ela foi... Então, mas aí que tá, né? Eu sou muito a favor da liberdade artística. Até quando ele quer fazer uma coisa assim. Né? A pessoa que faz não é obrigada a ser cristão. E eu não chego a achar que é um desrespeito. Eu não chego a achar que o que o Porta dos Fundos faz é um desrespeito. O que eu faço? Eu não consumo. Eu não gosto e não consumo. Mas eu não quero proibir eles. Não, eu até acho um desrespeito, mas não é essa discussão. Você forçar as pessoas a financiar qualquer coisa. Eu sou contra o governo financiar arte sacra, cara. Por quê? Porque é roubo, você não tem direito de pegar o dinheiro de ninguém pra financiar nem arte sacra. Agora, imagina uma baixaria dessa. Ó, vamos pensar no roubo seguinte, é roubo, não importa se é pra arte sacra ou se é pra essa baixaria. O que me chama a atenção, adultos infantilizados, o cara que pegou o dinheiro e veio pra cá sem saber como faz pra voltar. Uma mulher com 50 anos, com o cabelo branco, em vez de estar cuidando dos filhos, dos netos, tá lá chorando pela Lady Gaga. Esse é um dos grandes problemas da queda de fecundidade no Brasil, entendeu? Se essa mulher tivesse um monte de filho,
netos e tudo mais, ela estaria em casa cuidando deles, não estaria no show da Lady Mas Gaga. como que você vai ter aumento de fecundidade se as pessoas hoje têm medo de se relacionar, porque o Estado interfere em tudo no seu relacionamento? Mas esse é o exato Hoje você ponto. tem que fazer contrato de namoro. Onde já se viu, você tem que fazer contrato de namoro. É. Isso é um absurdo. Então o casamento, gente, não é uma instituição estatal. Ele precede o Estado. Ele precede o Estado. O Estado não tem que intervir isso. Lógico, quero fazer o casamento, quero fazer um contrato social para ter direitos a plano de saúde e outras coisas, tudo bem. Só que o contrato tem que existir. Eu não posso namorar uma pessoa e daqui alguns meses ela tem direito a metade do meu patrimônio. E isso tá acontecendo porque quando a gente fala isso, o pessoal acha que é só mulher que tá roubando homem. Homem tá roubando mulher também nisso aí. Eu conheço, eu tenho uma amiga... né? Que tomou golpe de homem nessa brincadeira também. E outra coisa, o homem, ele tá alerta pra isso. A mulher não tá. A mulher hoje tá mais propícia a tomar esse tipo de golpe promovido pelo Estado do que o homem. Porque o homem tem um monte de gente. Você não viu? Falamos aqui outro dia. Novamente, como eu falei, agora- novamente, essa questão pra mim, o problema do show da Lady Gaga é que eu olhei vídeos ridículos, declarações assim loucas. Patéticas. Os caras, então, tem um cara do lote, tem um cara que veio pra cá e não sabia como voltar, tem a tiazinha que falou dos 50 anos lá, tem um monte de exemplos, se você olha na rede social, um monte de exemplo. E o cara também que deu entrevista pra Globo, né? Então, pessoas... Aí que tá, uma coisa... É um fenômeno... O vocabulário, o linguajar, acha que tá fazendo algo excepcional, que é ir no show da Lady Gaga, gastando dinheiro que não tem pra ir num show que é grátis. Sendo que podia estar assistindo no conforto de casa lá na Globo, dando audiência pra Globo, pelo menos, né? Que a Globo ia lucrar com isso. Mas a pessoa ficou a 500 metros do palco, velho. O curioso é o seguinte, a gente tem problemas e reações a problemas piores do que os problemas. Então eu vi, por exemplo, psicólogos, filósofos, analisando esse tipo de comportamento e falando, ó, nós precisamos mudar o conceito de adolescência. Eu gosto muito do conceito de adolescência que se usa em inglês, americano, que você é adolescente dos 13 aos 19, por isso é 13, 14, 15, Sim. até o 19. Então, enquanto você é teen, você é adolescente. Eu gosto bastante desse conceito, eu acho um conceito razoável. Aí vem o cara e me fala assim, olha, hoje a adolescência, ela tá expandida, ela tá estendida, ela vai até os 24 anos. Temos que mudar o conceito de adolescência. Não! A gente tem que mudar a cultura do povo. Você não pode ser um adolescente até os 24 anos. Exato, é a cultura que tem que se adaptar à natureza. Sim, né? os séculos, milênios atrás, e não que eu acho que isso deva acontecer, mas o garoto de 16 anos tava indo pra guerra. Ele tava defendendo o país dele. Balduino IV tinha 16 anos quando ele brilhou como comandante dos Cruzados ali. Tava defendendo a nação. E aí agora o cara com 24 anos, ele é um adolescente. E o desgraçado, isso que é o pior. Porque se alguém chegar pra mim, eu com 24 anos, e falar, ó, mas você ainda é adolescente, isso iria me causar uma revolta. Você acha que eu ia falar, você acha que eu sou retardado pra ser adolescente com 24 anos? Só que a pessoa não... A gente entrou num estado de comodismo, que todo mundo quer ser servido. Ninguém quer a gente entrou num estado de incompetência que o ser humano, que é o ser mais inteligente do planeta, ele não tem capacidade de prover os seus próprios recursos, que é coisa que qualquer animal faz. Claro que o Estado me atrapalha demais isso, porque para eu prover meus próprios recursos, muitas vezes eu tenho que deixar 72% do que eu conseguir pro Estado. Nenhum animal tem que deixar toda essa quantia pro Estado. Então o Estado tá dificultando demais para que as pessoas consigam promover seus próprios recursos. Não, que o Estado ele cria um incentivo muito perverso. Que é o seguinte, se você é um sujeito que consegue produzir de forma autossuficiente na economia, porque você tem engenho, ou trabalho duro, criatividade, o Estado vai lá e te toma. Só Sim. que se você vai lá e pede assistencialismo pro Estado, o que ele faz? Ele te dá. Então, qual que é o resultado disso? Ele desencoraja o comportamento produtivo e incentiva o comodismo intelectual, moral, físico, de forma tal que as pessoas desaprendem a gerar valor na sociedade. Elas passam a depender das transferências do Estado. Então, a ecologia que o Estado cria na sociedade é uma ecologia perversa, onde o Estado está ensinando a pessoa a não ter mais a capacidade de geração de valor, mas ensina, sim, as pessoas Olha só isso aqui, ó. a fazerem ativismo político para conseguir o produto que foi roubado dos outros. Ó,